Boa noite, irmãos. O culto desta noite nós vamos meditar no capítulo 4 de João, a partir do verso 19 até o versículo 24. E tem como título Adoração a Deus, o que é. E diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações nesse momento. Amém, meus amados irmãos? A nossa meditação desta noite versa sobre o tema, adoração a Deus, o que é, É uma breve reflexão sobre este assunto. E adorar a Deus, irmãos, é um despertamento íntimo no indivíduo e também na coletividade, que cria o desejo de buscar e adorar a Deus. Esse sentimento nasce no coração de cada pessoa e nasce também no coração da igreja quando ela está reunida, congregada, com o intuito de louvar e bendizer o Senhor. Esse despertar, esse desejo que nós temos no nosso coração de estar na presença do Senhor e invocar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Adoração também é confissão e arrependimento de pecados. Ela é acompanhada de oração, louvor, ações de graças e meditação na palavra de Deus. Então, isto é adoração, uma definição breve de adoração. Quais são os elementos que estão presentes na adoração? Bom, primeiro é a oração. Entre a oração do Senhor, a ascensão, naquele momento da ascensão de Cristo, entre a ascensão de Cristo, não oração, entre a ascensão de Cristo e o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja recebeu ordens de dedicar-se à oração, tornando-se assim um dos elementos básicos da adoração. Toda vez que você se coloca no seu quarto, na sua sala ou no ambiente que você escolhe para adorar a Deus, ou quando nós estamos reunidos como igreja, a primeira coisa que a gente geralmente faz é orar ao Senhor. E a oração é um dos elementos da adoração a Deus. Orar é falar com o Senhor, não é? É invocar a sua presença, é conclamar a sua presença no nosso meio, a manifestação do Espírito dele, do poder dele, da bondade e da graça dele entre nós. Nós fazemos isso em oração. Então, este é o primeiro elemento que está presente na adoração ao Senhor. O segundo elemento que está presente na adoração é o louvor a Deus, O louvor está intimamente ligado à oração. O louvor é a confissão da natureza e das obras de Deus. De fato, oração na forma de ação de graças também é louvor. Então, o que deve trazer um louvor? Todo louvor, irmãos, ele precisa enaltecer Deus, falar da sua grandeza, da sua soberania, da sua onipotência, onipresença, onisciência, do seu poder criativo, bem como também o louvor deve expressar o poder de Deus em toda a obra criada pelo Senhor, desde o universo, a natureza, o ser humano, tudo que Deus criou e tudo que Deus fez, nós precisamos expressar isso nos louvores. Portanto, o louvor ele precisa estar centralizado na pessoa de Deus, ou da pessoa da Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e nunca está centrado no homem, porque o homem não merece louvor, não é digno de louvor. O homem foi criado para louvar e glorificar o nome do Senhor. Ele foi criado para a glória do Senhor, para o louvor da glória de Deus. Então, não é o homem que deve receber louvores, mas o Criador, o Senhor.
E o louvor, todo louvor deve trazer na sua essência o reconhecimento da grandeza de Deus, né? E de quem Ele é e o que Ele fez e faz para a restauração do homem e a transformação do mundo pelo poder que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, um louvor ele tem que ser centrado na pessoa de Deus e na sua palavra, nunca no homem e nunca em nada que não seja o Senhor nosso Deus. O terceiro elemento que está presente na adoração a Deus é a confissão de pecados, não é? A confissão de pecados acha-se no âmago da adoração, pois quando a dignidade de Deus é exaltada, a indignidade do homem deve ser reconhecida. Por exemplo, Deus é santo e todos os homens são pecadores. Ainda que sejamos pessoas lavadas no sangue de Jesus, perdoadas pelo sangue de Cristo, pelo poder de Cristo, salvos pela eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário, ainda que sejamos chamados de santos, como igreja do Senhor, ainda assim precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que Deus é santo, nós somos pecadores. Então, quando a gente se apresenta diante de Deus em adoração, o terceiro elemento que precisa acompanhar a nossa adoração a Deus é o reconhecimento de que somos pecadores e precisamos pedir perdão, confessar os pecados a Deus e pedir perdão ao Senhor. E os pecados podem não ser aqueles que tradicionalmente as pessoas cometem, especialmente as pessoas que não têm a salvação em Cristo, como prostituição, adultério, idolatria, feitiçaria, vício em drogas, em álcool. O nosso pecado não é isto, nós não temos essa prática de pecado, não é verdade? Mas nós não estamos isentos de pecar. Seja por pensamento, seja por sentimentos, né, por alguma emoção de uma discussão ou de desejos do coração que são contrários à vontade do Senhor, né? A Bíblia diz que quando a gente sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, precisamos confessar os nossos pecados. E se porventura alguém que é evangélico e de repente está com a vida moral toda errada, toda torta, ele precisa se arrepender, sim. E ele precisa pedir perdão a Deus dos seus pecados. Então, todas as vezes que nós entramos em adoração a Deus, nós não podemos desprezar a importância da confissão do pecado, de se pedir perdão a Deus por todos os pecados que a gente possa ter cometido ou estar cometendo na nossa vida ou cometido naquele dia, né? Precisamos reconhecer que estamos diante de um Deus puro e santo e que não tolera e não pactua com o pecado. Nós somos pecadores, então essa é a necessidade. Quando eu exalto a santidade de Deus, eu preciso também reconhecer que eu sou pecador e pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Quarto elemento que precisa estar presente na adoração é a confissão, né? Confissão da fé. Primeiro falamos da confissão do pecado. Agora estamos falando da confissão de fé, né? A fé da igreja primitiva era a fé em Jesus Cristo como Salvador. É também a nossa fé, né? Nós reconhecemos que Jesus é nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Em adoração, nós precisamos reconhecer isso e confessar a nossa fé, que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, né? A obra do Espírito Santo faz com que os crentes afirmam e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, né? Há muitos senhores pelo mundo, mas nós só temos um Senhor, que é Jesus. Então, quando nós adoramos a Deus, nós fazemos uma confissão de fé. Nossos hinos, né, nossos louvores, nossas orações declaram a nossa fé, que nós cremos que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Senhor e Ele é o nosso Salvador, que não há outro Deus além do Senhor, que não há outro Senhor além de Deus, que não há outro Salvador que não seja Jesus Cristo. Isto é uma declaração de fé, é uma confissão de fé. O quinto elemento que precisa estar presente na adoração a Deus
é a leitura da Bíblia, a pregação da palavra, a ceia do Senhor e a coleta dos dízimos e da oferta. Eu poderia colocar aqui uma palavra específica para cada um desses temas citados aqui. Leitura da Bíblia, pregação, ceia do Senhor e a dedicação de dízimos e oferta. Tudo isso faz parte do culto, da adoração a Deus, né? Então, como que você adora a Deus sem a leitura da palavra, sem a meditação da palavra, sem a reflexão da palavra? Todo culto tem pelo menos uma leitura do texto, né? Por mais rápido que possa ser um culto, ele tem uma leitura bíblica, não é? Ele tem uma exposição daquele texto, que é a pregação da palavra, e em algumas igrejas a ceia do Senhor é feita a cada 2 meses, né? Que é o nosso caso, né? A cada 2 meses nós temos a ceia do Senhor, um momento precioso de comunhão da igreja, e em todos os nossos cultos nós temos na nossa celebração, na nossa adoração, o momento da consagração dos dízimos e das ofertas ao Senhor. Então, esses elementos são fundamentais na adoração a Deus, porque eles entram como elementos de adoração de um culto verdadeiramente, genuinamente prestado ao Senhor, né? No texto que nós lemos, 2 lições preciosas nós tiramos do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? A primeira coisa preciosa que a gente tira ali é o local da adoração. O local da adoração não é o mais importante, né? A mulher disse, né, ela falando com Jesus, vocês, por exemplo, vejo, Senhor, que o Senhor é profeta, né? Ela falou, vejo que o Senhor é profeta. Por que ela diz isso? Primeiro porque ele, sendo um desconhecido, um estrangeiro, alguém que ela não tinha tido contato ainda, quando esteve com ela, ele revelou muita coisa sobre a vida dela. Então, ela logo o identificou como um profeta de Deus. E aí, então, ela já entra no discurso religioso, né? Por exemplo, vocês judeus adoram lá em Jerusalém, diz que lá é o lugar certo. Nós, os samaritanos, adoramos aqui no monte, que é o Monte Gerizim, onde Deus deu a bênção, né? Tempo de Moisés. E nós achamos que aqui é o lugar certo. E qual é a lição que ela aprendeu e qual é a lição que nós aprendemos aqui? Que o local onde se adora não é o mais importante. Pode-se adorar no Monte Gerizim, pode-se adorar em Jerusalém, mas isso não é o mais importante. Não é o mais importante o local. O local não é a coisa mais importante quando você adora o Senhor. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, o que está acontecendo conosco? Nós não estamos podendo fazer os nossos cultos presenciais lá no nosso templo. E algumas pessoas, né, não todos, mas algumas pessoas se sentem muito mal por causa disso, porque parece que perdeu um pouco da espiritualidade. Então, a lição que nós aprendemos aqui é que nós não podemos perder a espiritualidade porque nós não estamos naquele local adorando a Deus, porque ele não é o mais importante. A primeira lição que Jesus ensinou àquela mulher foi isto, né? A segunda lição, irmãos, é que Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, não é onde você adora, mas é como você adora o Senhor. Diz o verso 23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E esta palavra foi suficiente para convencer o coração daquela mulher. Portanto, irmãos, como está o nosso coração? Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não é onde nós adoramos, mas como nós adoramos ao Senhor. Nós podemos fazer uma adoração genuína, verdadeira lá no templo, como podemos fazer na rua, em casa, no local de trabalho, no ambiente que for permitido, né? No seu quarto, dentro do seu carro, em cima da sua moto. Você pode fazer uma adoração verdadeira e genuína ao Senhor. Porque Deus, na verdade, está em busca desses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que Deus exige? Deus exige uma adoração genuína, sincera, verdadeira, né? Que é o versículo 24. Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem
em espírito e em verdade. Esta é a grande lição, irmãos. Portanto, o que é adorar a Deus, né? Adorar a Deus é esse sentimento profundo que nasce no coração individual, no seu coração, como pode nascer no coração da nossa família e no coração da nossa igreja, quando nós estamos juntos, celebrando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E os elementos desta adoração, quando nós começamos a glorificar e adorar o Senhor, é a oração, é o louvor ao Senhor, é a confissão de pecados, é a confissão de fé, é a leitura da palavra, acompanhada da pregação da palavra, acompanhado da ceia do Senhor, acompanhado dos momentos de dedicação e consagração dos dízimos e ofertas. Quando nós fazemos isso com o nosso coração sincero, nós estamos adorando a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade, como é o desejo do Senhor. E é assim que precisamos fazer e continuar fazendo, independente de estarmos hoje impedidos de termos o nosso culto lá no nosso templo. Que Deus abençoe os irmãos em suas casas, servindo ao Senhor, louvando e adorando a Deus em espírito e em verdade. E que Deus nos abençoe ao longo dos nossos dias que temos pela frente, aguardando que isso possa terminar, para que a gente possa voltar a estarmos juntos no templo do Senhor, né? Para cultuar e adorar o nome do Senhor. Enquanto isso não acontece, nós o adoramos pelas redes sociais, nas nossas casas, nos nossos cultos domésticos e nos nossos cultos individuais. Que Deus abençoe os amados irmãos.